continuar a nossa manhã, vem ela aí, que é uma foficha. Além de falar que ela que eu deixo mexer no meu rosto, tá, gente? Então, Laís França, ela tem 30 cursos de especialização na área, mais de 2.000 procedimentos realizados, dezenas de alunos formados, tem curso de capacitação de palestrante e ainda em outras coisas. Pensa, menina, formada em fisioterapia e biomedicina. Tem uma técnica maravilhosa de delineador. É isso que ela vai mostrar aqui pra gente hoje. Por favor, tá em casa? Bate uma palma pra mim, por favor. Salva de palmas. Laís França! Gatona, sinta-se abraçada, apertada. Gostoso de estar aqui com você, viu? A gente acaba recebendo a palestrante assim, viu, gente? Na hora. A gente não tinha se visto ainda. Ainda não tínhamos. Fez uma boa viagem? Fiz uma excelente viagem, Vânia. Muito obrigada pela recepção. Muito obrigada a você aí de casa que está nos acompanhando online, né? Hoje estamos aqui nos adaptando. A vontade é chegar, gente, e abraçar. Eu vejo a Vânia, eu tenho que... eu já nem aguentei. Eu com a Bárbara já abraçamos assim, eu com a Laís. Ai, vamos contidinha. Vamos contidas. Olha, Laís, o palco é todo seu e faz o que... outra coisa, antes de começar a Laís, gente, a Laís também vai fazer Batalha dos Lábios, Batalha dos Lábios. Agora vai mandar pra cima e depois vai mandar pra baixo, aqui nos lábios. Laís, exatamente. O palco é todo seu, viu, muito minha linda? Muito obrigada, Vânia. De nada. Oi, gente, muito obrigada pela presença de vocês aí em casa, prestigiando aqui o Estética Online, né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse palco desse evento que veio para revolucionar, né? Nesse momento aí estamos nessa modalidade adaptada para online, mas que, gente, olha, eu vou falar com vocês que eu estou impressionada com a riqueza de detalhes, não está sendo perdido nada, nenhum detalhe, nenhuma informação para você que está aí de casa. E eu vou passar aqui para vocês a parte... eu vou passar aqui para vocês, né, a parte teórica, né, da parte do eyeliner. E vou fazer uma demonstração ao vivo para que vocês não percam e não fiquem com nenhuma dúvida, tá? Então, o meu tema, ele é o quê? Ele é o eyeliner, como personalizar o efeito ideal para a sua cliente. Né? Porque nós sabemos que existem diferentes técnicas de delineados, nós temos diferentes efeitos que nós podemos proporcionar na nossa cliente. Mas nós também sabemos que nem todo efeito ele vai ser adequado para todos, né? Então, isso é muito importante do profissional ter esse conhecimento para conseguir, né, aplicar a técnica que vai ficar mais bonita para cada cliente. Infelizmente, nem toda técnica desejável é aplicada para todos. Então, sobre isso nós vamos conversar. E, além disso, vou deixar várias dicas para que vocês não tenham dúvida de executar esse procedimento. Eu observo que muitos colegas deixam de executar um eyeliner porque tem dúvida, tem insegurança de trabalhar na área dos olhos. E o que eu costumo dizer é, com segurança, nós podemos fazer tudo. Quando a gente não tem dúvida, nós executamos com maestria as técnicas. Então, vamos aprender a personalizar os nossos trabalhos. E quando eu disse de efeitos, eu trouxe aqui para vocês quais são os principais efeitos que nós podemos colocar numa cliente quando a gente fala de delineado de olhos. Nós temos o delineado raiz de cílios, né, gente, que é uma das técnicas que ela não cai de moda, a gente chama de uma técnica atemporal. Esse delineado raiz de cílios, ele pode ser feito em pálpebra superior, em pálpebra inferior, ou a gente pode fazer somente em pálpebra superior ou inferior, tá? A gente tem também o desejado, que é uma das técnicas mais procuradas, que é o efeito gatinho, né? Que é o quê? É um prolongamento além do delineado, onde nós vamos proporcionar um olhar mais chamativo e muitas clientes desejam esse efeito. Esse efeito de delineado com prolongamento, com efeito gatinho, a gente também adapta ele a cada estilo. Ele pode ser um pequeno prolongamento, bem pequenininho, ele pode ter um efeito um pouco maior. Isso, gente, vai depender do espaço de pálpebra que nós temos para trabalhar. Isso vai depender do que a cliente gosta, do que ela está acostumada a usar.
E, além disso, nós temos o efeito de sombra. Esse efeito de sombra da imagem, ele é um efeito de sombra mais trabalhado. Esse efeito de sombra, ele também pode ser um efeito de sombra somente subindo, assim, mais discreto. Então, todos os efeitos, eles podem ser adaptados, tá? E o que é o eyeliner, então? Ele também é conhecido como blefaromicropigmentação, que é a introdução de pigmento na margem palpebral. Então, se vocês ouvirem falar, a gente tem essa situação na micropigmentação, que são muitos nomes, né, por uma mesma técnica. Então, assim, o termo mais técnico seria blefaropigmentação, que é a pigmentação, né, da margem palpebral, ou eyeliner. É um procedimento que tem tudo a ver com praticidade. Então, se você não vende eyeliner, é porque você não está oferecendo para a sua cliente, né? Então, a cliente, quando ela já está na sua marca, é muito mais fácil você vender um procedimento para uma cliente que já é sua. Você vender mais um procedimento, você mostra para ela o quanto que vai ficar tão bonito no conjunto, né, gente? Então, aqui eu trouxe para vocês mais uma demonstração de efeitos. Então, vamos lá, olha, nesse caso aqui, o efeito de raiz de cílios que eu coloquei, ele já é um efeito de raiz de cílios de pálpebra superior e inferior. Na foto anterior, lembra que ele era só pálpebra superior, tá? Em alguns casos, tem algumas clientes que desejam apenas a pálpebra inferior. Aqui eu trouxe mais um com efeito de gatinho, com efeito de prolongamento, e o outro, né, com efeito de sombra, que é o Magic Shadow. E aí, como escolher, né? Como que a gente conversa com a cliente e chega nessa conclusão de qual que vai ser o efeito mais desejado por ela? Em primeiro lugar, eu gosto muito de observar o estilo da minha cliente. Como que ela chega? Eu já começo a observar ela desde a hora que ela chega no consultório. Como que é o estilo dela? Ela é uma cliente mais discreta? Ela é uma cliente mais clássica, mais exuberante, mais empoderada? Eu já observo ali, que normalmente eu marco algumas clientes que vêm no dia da avaliação, são clientes que eu já tenho contato. Como que é o uso de maquiagem dela nos olhos? Tem cliente que não fica sem delineador, ela já faz um delineador, olha, mais marcado. Então, essas são clientes que têm a possibilidade de fazer um efeito mais trabalhado, de forma que ela não vai se arrepender disso. Então, você tem que ter essa segurança para realizar esse efeito na sua cliente. Então, primeira dica para você escolher o efeito ideal é observar a sua cliente. Como que ela se comporta, como que ela usa, né, a maquiagem dela no dia a dia. A próxima dica, gente, é o conhecimento da anatomia. A gente não tem como fazer um trabalho de excelência se a gente não conhecer o nosso campo de trabalho. Então, o conhecimento anatômico da região dos olhos, ele vai ser importantíssimo para você, profissional, ter segurança em executar seu procedimento. E também para você argumentar com o seu cliente determinadas possibilidades. Por quê? Não é tudo que se pode fazer na maquiagem convencional que a gente tem condição de aplicar na maquiagem permanente, tá? Semipermanente. Por exemplo, nós temos ali nos olhos o canal lacrimal. Esse canal lacrimal, ele acaba sendo um limitador quanto à região que eu posso chegar ao meu delineado. Na maquiagem normal, né, convencional, muitas vezes a gente passa o delineador, né, passa por aqui. Na micropigmentação não vai ser da mesma maneira, tá? Então, isso é uma situação importante. Além disso, nós precisamos saber reconhecer o formato dos olhos. A gente vai ter que aprender a observar o tipo dos olhos, se eles são grandes, pequenos, se eles são caídos. Por quê? Eu preciso verificar se eu tenho um espaço que eu preciso para trabalhar e aplicar a técnica que eu desejo. Essa técnica que eu apliquei, ela vai aparecer? Ela vai ficar bonita? Eu vou dar um exemplo para vocês. No caso ali da primeira imagem, um olho fundo, né? Se você já tem um olho com profundidade, se você faz um efeito sombra muito intenso, você vai acentuar essa profundidade do olhar. Uma situação igual à segunda foto ali, um olho que ele já tem a pálpebra mais baixa.
você não adianta fazer, às vezes, um delineado que tem um prolongamento, porque na hora que a cliente estiver de frente, olhando, esse delineado ele vai dobrar, infelizmente ele não vai aparecer e não vai ficar bonito. Então, além de conhecer a anatomia, além de observar o estilo da nossa cliente, nós precisamos considerar ainda a idade da minha cliente, né? O fototipo dela, tá? Isso, infelizmente, acaba interferindo na técnica. Não é toda técnica que aparece com a mesma nitidez, né, em todos os fototipos de pele. A assimetria. Gente, uma dica que eu dou muito importante. Sempre, antes de iniciar o procedimento, você coloca a sua paciente sentada e vai verificar a diferença de simetria entre as faces dessa cliente sua. É muito comum que as mulheres tenham uma sobrancelha mais alta que a outra. Isso naturalmente vai refletir na pálpebra. Então, nesse momento, você vai verificar que uma pálpebra ela fica mais evidente que a outra. Isso deve ser identificado antes de realizar o procedimento e deve ser mostrado para a sua cliente. Porque, senão, quando você finalizar o procedimento, ela vai dizer para você assim: olha, um delineado apareceu mais que outro, ou está mais grosso que outro. Quando, na verdade, trata-se de uma assimetria prévia entre a hemifácie. Isso está muito ligado à diferença de tônus muscular de um lado para o outro, que acaba, né, trabalhando uma sobrancelha mais e, naturalmente, todo lado do rosto ele vai ficar com uma diferença maior. Em relação à flacidez cutânea, não é que a gente não possa fazer trabalhos em clientes de idade mais avançada. Não é isso. A gente tem que adequar a técnica que vai ficar melhor. Inclusive, esse é um dos públicos que mais nos procuram espontaneamente para fazer o procedimento, porque são clientes que não estão mais conseguindo passar o lápis nos olhos. Esse é um relato muito comum. E aí, o que você vai fazer? Desenhar sempre e explicar. Normalmente, em pálpebras muito flácidas, eu não indico um trabalho com prolongamentos ou com sombra, pelo simples fato de que não vai ficar destacado. Então, você vai trabalhar uma raiz de cílios e vai ficar muito bonito. Ela vai ficar muito feliz. Voltando aqui um pouco mais na abordagem do conhecimento anatômico. Tem uma explicação, gente, que eu gostaria de deixar aqui, que eu queria que vocês levassem para o mundo. Não se pode pigmentar a região úmida, tá? Da margem palpebral. Onde que é, então, a região que a gente faz a implantação do pigmento? É na linha da raiz dos cílios, tá bom? Isso é algo muito importante. A gente não pode fazer isso, não é porque a gente não quer. É porque, como eu expliquei anteriormente, quando a gente faz a implantação subcutânea do pigmento, nós temos limitadores na parte de anatomia que vão nos impossibilitar, que não vão ter tanta interferência quando se trata da maquiagem convencional. Então, eu trouxe uma imagem aqui para vocês verem que entre, né, os cílios, a parte molhada, nós temos as glândulas, tá? E os olhos eles vão ser divididos, a gente diz assim, ó, em duas lamelas. A gente tem um músculo liso, ele bem fininho, e a gente tem a glândula. O músculo é onde vai estar os cílios crescendo, aí é onde a gente pode trabalhar. A parte logo próxima atrás, que é a parte molhada, a gente tem as glândulas. E quando você passar a agulha ali, você pode lacerar essas glândulas, que são importantes para a função ocular, gerando, inclusive, às vezes, um prejuízo funcional. Isso você vai precisar explicar à sua cliente, porque é muito comum que elas peçam que o pigmento seja implantado na parte molhada, tá? Então, isso é uma dica muito importante. Em relação ao projeto, eu vou explicar ainda um pouco melhor na parte prática com a modelo. Mas, só para que vocês tenham aqui já uma introdução dessa parte. Eu gosto, gente, técnicas, né, elas são muito pessoais dos profissionais. Eu gosto sempre de trabalhar alguns ângulos, né, específicos, onde eu considero que vai me trazer um efeito mais de valorização do olhar da minha cliente. Em primeiro lugar, sempre que eu trabalho o prolongamento do delineador, eu procuro ter uma angulação de inclinamento superior, onde eu digo que é pelo menos 30 graus, tá? E a partir de que região que eu normalmente começo a espessar meu delineador? Eu marco uma linha vertical
a partir da íris do olho. Então, eu venho com a linha fina até o canal lacrimal. Mas vamos supor que eu vou voltar engrossando esse delineador. Normalmente fica mais bonito se eu começar a engrossar a partir dessa linha medial traçada rente à íris dos olhos. E a partir daí a gente vai criar um espessamento proporcional, né, ao delineado criado. Criando a curvatura no final, uma curvatura de pelo menos 30 graus. Essa curvatura, gente, ela vai ser variável, tá? De acordo com o formato do olho da minha cliente. Algumas clientes, essa angulação ela pode ficar um pouco maior, de 45 graus, ou um pouquinho menor. Mas eu gosto muito da angulação de 35 graus. Eu acho que dá um efeito muito bom. Uma outra dica, gente, muito importante é você não deixar para criar a evolução do prolongamento do delineado até o canto dos olhos. Você tem que subir um pouquinho antes. Digamos que antes do último cílio é onde você vai subir. Aqui eu trouxe uma demonstração também para mostrar para vocês que a gente não deve também passar o espaço do côncavo da cliente, tá? Eu vou explicar isso novamente na prática. Aqui uma demonstração do projeto. Gente, projeto a gente faz em todos os trabalhos de maquiagem semi-permanente. Inclusive, a gente faz nos olhos para mostrar à cliente como vai ficar, tá? Para que ela não tenha dúvidas. Então, esse projeto ele pode ser feito de várias maneiras. Ou com canetinha, ou com o próprio lápis dermatográfico. E ele vai guiar você. Então, faça o projeto antes, sente a cliente, confira se ficou certinho antes de iniciar a sua execução. Em relação à execução, né? Como que a gente executa? A gente vai sempre fazer a higienização prévia da cliente, umedecer, né, o nosso algodão, né? Eu gosto muito de utilizar dermocosméticos que tenham ativos anti-inflamatórios. Nos olhos a gente tem que ter esse cuidado, porque é uma pele mais fina. Para quem não sabe, é uma das peles mais finas do organismo. Então, a mão tem que ser mais leve. A forma de higienização intraocular, eu gosto sempre de usar soro fisiológico. Eu priorizo o soro fisiológico destacável, de forma que ele vai ser um soro que eu vou abrir na hora do procedimento da minha cliente. E também a gente pode se favorecer dos deslizantes, porque eles vão fazer com que a gente limpe, né, a região sem causar atrito na pele, né, causando menos processo inflamatório. E execução técnica. Na parte, gente, da execução técnica do procedimento, vai entrar o quê? A expertise do profissional, a sua experiência. Você está colocando na camada correta? Você está executando seu procedimento na angulação correta? Então, é importante que você tenha o conhecimento técnico. E, para isso, você precisa de uma máquina de grande eficiência e de precisão. Então, o equipamento, para olhos principalmente, eu costumo dizer que ele vai ser, assim, imprescindível. O equipamento, ele tem que ter uma tecnologia de agulhas, para quê? Para que eu não cause ferida na pele, eu já não gere um processo inflamatório intenso. E algumas dicas a mais que eu trouxe para vocês, né? Sempre fazer uma anamnese detalhada, registros fotográficos de antes e depois. Quando eu digo anamnese, né, gente, conferir aí, né, as contraindicações para olhos, como clientes com glaucoma, infelizmente, não podem fazer. Observar se o cliente tem lesões próximas à região. Essa região aqui, gente, é uma região que costuma ter uma diferença de coloração devido à alta vascularização. Isso é importante você fotografar, tá? Explicar tudo acerca do procedimento para o cliente antes da sua execução, higienizar corretamente, né? Inclusive, normalmente eu gosto de higienizar o rosto também, porque a gente acaba tendo contato com a mão, não é só no local. Esteja atento às contraindicações, manipular a região dos olhos com muita delicadeza, conferir ali a simetria com a paciente sentada, eu já expliquei isso para vocês. E redobrar a atenção em peles muito finas, flácidas e com muita veinha, tá? Lembra que eu expliquei que a pele dos olhos é a pele mais fininha, então às vezes é muito propenso a agulha entrar e entrar pigmento em algum vaso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando você já identificar que é uma cliente que tem mais vasos capilares periféricos aparentes, você tem que tomar um pouco mais de cuidado.
E outra dica, gente, para vender óleos, a gente tem que ter o procedimento na gente, tá? Como que às vezes eu vendo muito procedimento? Na própria maca, com a paciente ali, realizando outro procedimento, eu mostro, olha, você já pensou em fazer óleos? Olha como é, olha os meus óleos. Então, quando você tem o procedimento, você tem autoridade para falar sobre ele. Como que você vende um produto que você não consome? Nós precisamos consumir os nossos produtos, né? E cada design é único, exclusivo, criado de forma personalizada. Não tem um padrão, ninguém fica igual. Isso é muito importante salientar. Por mais que a gente acaba tendo um traço de desenho próprio, às vezes, né, a gente tem sobrancelha que a gente olha e fala, foi a fulana que fez. Mas, na verdade, ninguém fica 100% igual, e em olhos principalmente. Mesmo uma mesma técnica, nós vamos respeitar o limite de cada cliente, então ninguém vai ficar 100% igualzinho, tá? E a última dica e mais preciosa de todas, a gente só deve fazer o que a gente está seguro e preparado, a gente não se aventura nos nossos clientes. Então a gente treina, a gente faz bons cursos, participa de congressos como esse aqui. Então eu quero parabenizar todos vocês que estão aí em casa hoje, neste domingo, buscando conhecimento, prestigiando esse evento. Então é isso, gente, que torna o nosso mercado cada vez melhor. São eventos como esse aqui, né, desenvolvidos com aplicabilidade técnica, que mostra para vocês todos os detalhes. E eu me sinto, assim, imensamente feliz, né, de poder estar aqui dividindo várias dicas com vocês e elevando o nível da nossa profissão. Então, vou me preparar agora para realizar a minha demonstração prática, tá? Estamos aqui com a modelo preparada. Então, gente, vou fazer uma demonstração aqui da bancada, como que eu gosto de montar. Pode mostrar aqui, olha, meu equipamento, né, com envelopamento. Aqui, o que eu tenho principalmente? Além da tinta, eu tenho um deslizante, né, como eu expliquei para vocês. Eu gosto sempre de deixar uma aguinha resfriada, geladinha, tá? Para poder umidificar o procedimento e já controlar aqui um pouco do edema. Algodões aqui embebidos no tônico. E aqui que eu falei para vocês, olha, o sorinho, né, individual, que a gente vai abrir na hora do procedimento. Esse sorinho a gente pode usar tanto para lavar os olhos, até para poder colocar no algodãozinho para poder estar limpando. Então, assim, ó, eles são muito mais seguros do que se você tiver um recipiente maior, tá? Então, aqui a gente deixa o nosso sorinho. Em relação a agulhas, gente, nós temos diversas configurações que a gente pode usar. A gente escolhe a configuração das agulhas de acordo com o procedimento que a gente realizar. Olha se tem agulha de 3 aqui para mim. Isso. Então, olha, nós temos aqui as principais agulhas que eu gosto para poder realizar o eyeliner. Eu tenho a agulha de 3 pontas, eu acho que ela é uma agulha muito mais confortável. Eu acho que é uma agulha muito mais confortável para poder trabalhar a raiz de cílios. Além disso, aqui a gente tem agulhas de uma ponta. A gente tem a com a configuração mais fina e com a configuração mais grossinha. Isso depende muito, às vezes, da pele da cliente para você escolher. Se você for fazer um trabalho da raiz com a agulha um pouquinho mais grossinha, eu prefiro, eu acho que machuca menos. No entanto, se você vai fazer olhos com e efeito esfumado, também eu prefiro essa daqui, ó, um pouquinho mais grossa, que é a de 0,35. Agora, quando nós vamos fazer delineados com prolongamento, para fazer aquela marcação e até a marcação assim do efeito sombra, eu às vezes prefiro a um pouquinho mais fina. Aqui eu tô até com duas de 0,35, mas aqui eu tenho a de 0,35, cadê a de 0,30? E a de 0,30. A mais fina para fazer marcações de... A mais fina, então, gente, para fazer marcações de prolongamento, ela é mais eficiente. Em relação a pigmentos. Em relação a pigmentos, eu prefiro sempre pigmentos orgânicos nos olhos, tá? Então, de preferência,
pigmentos orgânicos, eles vão ter uma implantação mais forte, com um acabamento melhor. Mas o que, gente, deixa um bom cicatrizado de olhos? Principalmente a profundidade que você coloca. Ontem eu deixei alguns cicatrizados no meu Instagram, quem quiser entrar lá para conferir. São todos com uma seção, eu não tenho problema com retoque nos olhos. Mas isso não é só o pigmento, é a técnica de implantação, uma máquina precisa, menos inflamação e principalmente a profundidade. O pessoal reclama muito da questão da degradação de cor nos olhos. Eu digo que o principal efeito causador de uma degradação é profundidade, principalmente. E se você não está conseguindo ter boa implantação, você precisa ver a sua técnica de implantação. Não é só trocar pigmento, não. Então, eu vejo muita gente querendo só saber qual que é o pigmento que você usa. Não é só isso que demanda na questão da inflamação. Dá licença aqui, querida. Eu vou agora retirar aqui o anestésico que eu deixei nos olhinhos dela. E essa minha cliente, gente, é uma paciente super discreta, tá? Ela é uma mulher elegante, que gosta de estar sempre bem arrumada. Então, nós conversamos da melhor técnica para ela e o que ela, assim, se sentiu mais segura de fazer e que também ela tinha indicação foi o eyeliner raiz de cílios. Então, vai valorizar os olhos dela, tá? E eu gostaria de fazer uma explicação aqui para vocês em relação a design. Pode mostrar aqui para mim, por favor? Olha aqui, gente. Em relação aqui, ó, nós temos que lembrar que aqui tem uma vascularização rica nessa região. Vamos imaginar isso aqui, ó. Então, é uma região que, se forçar, você vai ter o risco, sim, de migrar pigmento. Então, você pode medir os olhos da sua cliente, ó, um ângulo aqui, ó, rente, e um ângulo, uma outra linha rente aqui. Dessa forma, quando você colocar sua linha na diagonal, você já vai ter um ângulo de 45 graus. Um pouco abaixo do que isso seria 30, um pouco acima. Eu nunca faço acima, se eu fizer prolongamento, acima de 45 graus, tá? Eu queria deixar essa dica aqui para vocês. Nesse caso dela, nós vamos fazer um raiz de cílios tradicional. Então, onde que eu vou implantar o meu pigmento? Eu vou implantar aqui na margem palpebral, como eu conversei com vocês, na raiz dos cílios, tá? Se fosse na pálpebra inferior, nós vamos fazer só superior agora, seria na raiz dos cílios também. A gente não faria ali na parte molhada, tá? Escolhi aqui a minha agulha. Vamos lá, querida. A gente pega o pigmento. Então, eu gosto sempre de começar do cantinho. Como que tá o procedimento? Tá confortável? Então, gente, uma outra demonstração que eu gostaria de fazer é que é possível fazer um procedimento confortável. Isso é muito importante. O que mais vai garantir? Olha, se eu tivesse com equipamento grosseiro, que não tivesse precisão de implantação, eu não adiantaria usar o melhor anestésico, que não ficaria confortável para a paciente. Então, gente, muitas pessoas deixam de fazer olhos porque elas acreditam que o procedimento é muito dolorido. Então, vamos aqui. Uma outra dica é a forma de limpar os olhos, gente. Eu sempre gosto de limpar em forma de compressa. Vocês precisam evitar de fazer muito arraste, porque senão vocês machucam a pele. Então aqui, ó, a gente passa um deslizante.
Eu já gostaria de mostrar que com essa passada a implantação que foi possível alcançar, com uma única passada. Pode mostrar aqui, por favor. Então, gente, olha só, uma única passada. Quanto tempo vocês acham que eu demoro para fazer uma raiz de cílios? Então, assim, é um procedimento que a gente realmente, principalmente esse aqui, logicamente, quando a gente trabalha prolongamento, gatinho e etc., a gente vai demorar um pouquinho mais. Mas olha só que procedimento incrível para você vender para sua cliente no ato da realização de outros procedimentos. Então, é um procedimento que sim, ele aumenta muito a nossa rentabilidade também, tá? E o conjunto de procedimentos fica muito harmonioso e muito bonito. Nesse caso aqui, gente, eu estou trabalhando com uma técnica pendular, tá? E estou usando, neste caso aqui, eu estou usando a agulha de 0,35. Mas eu também poderia estar usando a agulha de 3 pontas micro, tá? Uma outra dica que eu posso deixar para vocês também, gente, é sempre pedir para cliente comparecer sem maquiagem nos olhos. Se já vem com maquiagem, você acaba, né, atritando a região e iniciando um processo inflamatório, né, desnecessário. Então, essa aqui é a minha demonstração de hoje. Vamos abrir os dois olhos, pessoal, ver a diferença de destaque do olhar. Olha que olhos lindos dessa minha modelo. Como ficaram valorizados um procedimento, um olho com um procedimento, o outro sem. Olha esse olho, mostra o outro aí, para o povo ver a diferença. Olha, gente, parece algo... Isso aqui, olha, como valoriza o olhar. Eu deixei um cicatrizado desse aqui lá no Instagram, no meu Instagram. Quem desejar entrar lá e verificar. Então agora eu vou finalizar a minha palestra. Então, eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez esse evento incrível, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer vocês aí de casa que vieram nos prestigiar e espero ter contribuído aí para enriquecer, né, a formação de vocês. Você que ainda não realiza olhos, né, olha só o que você está perdendo, não deixe de se especializar nessa técnica. E o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, podem deixar perguntas lá no meu Instagram, que para mim é um prazer conversar com vocês e tirar a dúvida de vocês.